Pode ser. Só... Oi, boa noite. Sou Thaís Meirelles. Mas eu posso falar mais alto. Não, eu tenho voz, Pedro. Sou Thaís Meirelles, vou tentar falar rápido aqui também, pela hora, para a gente começar já a discussão, que eu acho que vai ser mais interessante. Eu faço parte de um grupo chamado Chique da Silva, que foi formado em 2006, a partir de um trabalho voluntário. A gente entrou em contato, nós fomos procurados pelo Marcelo Edmundo, de um movimento chamado CMP, Central de Movimentos Populares. Nós éramos amigos, arquitetos, alguns de nós ainda nem formados na faculdade, e o Marcelo encontrou a gente através de amigos, já nem lembro mais, com a demanda de fazer um projeto de requalificação para um edifício que estava ocupado no centro. Na época, a gente não fazia nem ideia do que era isso, a gente estava saindo da faculdade, não tinha muito contato com toda essa questão urbana, ainda estava numa coisa muito fora de contato mesmo com isso. Na faculdade não se falava nisso, era em 2006. E quando a gente chegou lá, a gente teve uma grande surpresa, a gente entrou em contato com todo esse mundo que a gente nem sabia que existia, de movimentos urbanos de luta pela moradia que organizavam grupos de trabalhadores de baixa renda e baixíssima renda, muitos deles sem teto, e dentro de uma organização eles faziam uma pesquisa dentro do meio urbano, onde eles achavam edifícios públicos abandonados, faziam uma longa pesquisa sobre esse edifício, se organizavam durante algum tempo e durante algum dia, que era aquilo que a gente viu no filme, eles marcavam o dia para entrar, entravam super na guerrilha, se trancavam lá dentro e ficavam resistindo, já tentando com alguma assessoria jurídica, tinha até um advogado junto com eles, era mais ou menos a mesma coisa aqui. E quando ele entrou em contato com a gente, o que eles precisavam era de que se fizesse um projeto de requalificação desse edifício para saber quanto custaria, para fazer um pleito junto ao governo, para ver se a gente conseguiria a verba para conseguir fazer uma obra. Isso tudo era para também conseguir fazer pressão para que se conseguisse ficar ali. Esses movimentos aqui no Rio, eles partiam do princípio que esses edifícios eram edifícios públicos, que já pertenciam ao povo e que estavam ali abandonados há anos. Rapidamente, só para dizer, eu não sei se vocês sabem, o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil até 1960, quando mudou para Brasília. Quando a capital se mudou para Brasília, o governo federal deixou muitos edifícios desses operacionais para o governo do estado e o governo do município. Então, esses edifícios ficaram aí, muitos deles ficaram usados e muitos deles ficaram subutilizados e até não usados e acabaram ficando abandonados. Com a degradação da área central, alguns deles ficaram fechados aí por mais de 20 anos. Então, só falando de novo, a gente achava que fazia muito sentido esse movimento se organizando para pegar de novo um edifício que era público, pelo qual a gente ainda estava pagando com os nossos impostos, para usar como luta pela moradia. Eu estou falando horrores e eu não estou mostrando nada, né? Então, o primeiro contato foi com essa ocupação chamada Chiquinha Gonzaga. Eram 70 famílias num edifício que era público, que era do INCRA. Aqui não é longe daqui, na verdade. Ali atrás da Central do Brasil. Estava abandonado por mais de 20 anos, numa área super degradada. E Oi? Não é antes, é do lado de cá do túnel. É atrás da Central do Brasil. Ali é no pé da Providência. E a gente, enfim, e eles a comunidade estava organizada através do pessoal do movimento dentro dessa luta pela moradia. A primeira coisa que a gente aprendeu é que ocupação é diferente de invasão. Isso era muito importante entender logo de cara.
uma ocupação, é uma organização, é uma coisa organizada, é um movimento organizado, está ligado a movimento popular. As pessoas envolvidas têm consciência política. As coisas são, a organização acontece através de assembleia, as decisões são feitas através de voto, os trabalhos feitos nos edifícios são feitos através de mutirão. E, enfim, o que eles demandam, ao invés de propriedade dessas unidades habitacionais, seria o direito de uso. Na verdade, a luta desses movimentos não seria nem pela propriedade, seria pelo direito de uso. Eles realmente estão demandando a habitação social, que é uma coisa que a gente nunca teve direito nesse país, que, na verdade, historicamente, o que se fez aqui foi fazer milhares de casinhas lá longe, fora já do tecido urbano, desprovido de transporte, de escolas, de hospital, etc. e tal, entendeu? Então, esse era o mote da ocupação. Se morar é um direito, ocupar é um dever. Acho que esse prédio aqui, a rua, é meio difícil conseguir uma foto de frente, porque a rua é estreita, são esses sobrados, e esse edifício, que foi construído depois dos sobrados, então ele é muito mais alto do que o resto. Ali atrás tem um anexo, que é uma casinha. Eu estou só mostrando umas fotos do estado do edifício, da maneira que a gente encontrou. Essa casinha atrás, quando eles entraram, eles resolveram não ocupar, não fazer unidades habitacionais, apartamentos ali, porque eles já tinham a ideia de que ela seria usada pelo coletivo. Ainda não sabiam como, queriam que fosse uma creche, etc. Então, mas a ideia é que o edifício não fosse inteiro ocupado e que ele tivesse espaços comuns, que pudessem ser utilizados não só pela comunidade, mas que pudessem ser abertos para o entorno. Essa aí, aqui embaixo... meu Deus, desculpa. Essa era uma área que tinha um galpão, que tinha embaixo também, que eles guardavam ali carrinho de ambulante, alguns faziam esses carrinhos que vendiam hambúrguer, etc. Essa era a sala da assembleia. Alguns exemplos dos apartamentos. Você vê as pessoas, cada um entrava... Esse prédio, como originalmente, ele foi construído para ser um hotel. Depois ele passou para o INCRA, então cada unidade era um apartamento, era um escritório. E o legal é que, como ele já estava mais ou menos bem dividido, eles foram entrando e se organizando nos apartamentos. Então, é um pouco diferente de alguns desses que a gente viu no filme. Cada um entrou e ajeitou seus apartamentos do jeito que podia, cada um fez as suas melhorias como podia. Ali é o exemplo como eles encontraram o prédio. Esse apartamento, essa unidade, era um apartamento que eles guardaram, porque eles queriam que fosse uma sala, um centrinho comunitário lá embaixo, então ele estava ainda assim, desse jeito. Alguns exemplos de como as pessoas se organizavam, elas faziam... foi construído para ser um hotel, cada unidade já tinha um espaço de banheiro, que já facilitou bastante também. Isso tudo, de novo, foi fruto da pesquisa deles. Eles ficaram meses e meses organizados, procurando dentro da cidade quais eram os edifícios que poderiam estar abandonados, que fossem públicos, que fossem interessantes de ocupar. Não é uma coisa aleatória, é uma coisa que provém de uma pesquisa mesmo. Então, como cada um tinha o seu banheiro, eles já fizeram o gato da água, o gato aquático que você mostrou eles fazendo no filme. O gato, para explicar, é uma ligação clandestina. Normalmente a gente fala o gato da luz, mas tem o gato da água também. Então, os gatos também eram feitos em mutirão. Algumas pessoas faziam quando tinham um pouco mais de dinheiro. Porque isso é uma questão da ocupação também. Quando a pessoa, e que falaram no filme, que eu achei ótimo, quando a pessoa não está pagando aluguel, o aluguel é muito caro, é muito pesado dentro do income de um trabalhador, entendeu? Então é aquilo, se o cara tem que pagar aluguel e não tem comida, fica muito difícil. Então, a gente precisa de habitação social, a gente precisa que o governo intervenha e que tenha uma maneira de você, primeiro, da pessoa poder crescer junto com aquilo que ela está ganhando, dela poder ter tranquilidade de poder ir trabalhar ou procurar um emprego, se os filhos dela têm um teto, se ela pode pagar alguma comida para esses filhos com esse dinheiro e não estar gastando isso com aluguel. Então, a vida das pessoas melhora dentro de uma ocupação dessas. E algumas pessoas conseguem juntar um dinheiro e fazer uma cozinha.
botar uma bancada ali, ter um fogão, ter uma geladeira, etc. Então, enfim, só para mostrar como eles já estavam organizados quando a gente chegou lá. Então, em 2006, quando eles entraram em contato com a gente chegou lá e eles mostraram tudo para a gente e a gente começou a desenvolver o projeto. Antes de mais nada, a gente ficou muito encantado com a organização deles e com como tudo era feito coletivamente. A gente queria fazer um processo participativo. A gente queria que o projeto fosse coletivo também. A gente não queria chegar lá como arquiteto e falar, bom, vamos colocar coisas aqui, melhorar isso daqui, sem saber exatamente como é a vida naquele lugar e como as coisas funcionam ali, entendeu? Como um projeto de arquitetura tem que ser. Eles eram nossos clientes e a gente queria vê-los como os nossos clientes, não era uma questão de assistencialismo. Então, enfim, nós éramos inexperientes, estava todo mundo saindo da faculdade, a gente não tinha muita ideia de como fazer um processo participativo, então a gente foi tentando pegar o processo deles de decisão e tentar trazer para o nosso trabalho. Então, a gente tentava aprender com eles, enfim, era uma coisa de militância um pouco, cada um estava acabando a faculdade ou já com seus primeiros empregos, então a gente trabalhava nas horas vagas, mas foi super interessante que a gente já começou o contato com o movimento popular e com outras assessorias, então a gente foi descobrindo todo esse universo que estava se formando aqui no Rio. O Rio não tem uma organização tão grande já e tão formada como São Paulo. E, enfim, na época o grupo era somente de arquitetos, que hoje em dia a gente vê que esse tipo de assessoria tem que ser dado por um grupo mais heterogêneo. É importante ter advogados, é importante ter assistentes sociais e etc. Bom, a questão do processo participativo também era uma questão que a gente queria não só que o cliente estivesse satisfeito com o projeto, mas também que o cliente pudesse se apropriar daquilo. Quando a pessoa se sente participando daquele processo decisório, quando ela se sente participando daquele processo decisório, ela vai se apropriar mais do projeto. Não é uma coisa que está sendo imposta para ela, ela fez parte daquilo. A gente achava muito importante. Então, como eles faziam assembleias, a gente organizou com eles assembleias de projeto, a gente ia lá em grupo e fazia e discutia o que a gente achava que seria interessante, a gente propunha o que a gente achava que seria mais interessante dentro daquela que já era a dinâmica do edifício e a gente discutia com eles se era aquilo, se eles achavam que deveria ser diferente, se eles tinham outras propostas, etc. e tal. E as decisões sempre eram feitas através do voto, assim como eles já faziam. Então, falando um pouco sobre o desenvolvimento desse método de processo participativo, antes de mais nada, a gente aprendeu a se desapegar do poder de decisão. O poder de decisão não era nosso. A gente entendeu, durante o processo, que a gente tinha que usar formas de expressão adequadas e materiais gráficos para fazer com que as pessoas entendessem, porque eu tenho clientes hoje em dia com mestrados e doutorados e etc. e tal, que não conseguem entender quando eu mostro um projeto de arquitetura. É normal, não é? Então a gente começou a tentar explicar o que é um projeto de arquitetura para as pessoas entenderem, porque elas achavam que então vocês vão ajudar a gente a fazer uma reforma aqui, vocês vão chegar com uma lata de tinta. A gente não, basicamente a gente vai fazer uns desenhos só para saber quanto é que custa, para ver se a gente conseguir esse dinheiro com o governo. Era um pouco difícil entender isso, porque eu conheço muita gente em várias camadas da sociedade que até hoje não entendem qual é o papel de um arquiteto, entendeu? Então, foi interessante isso, até para a gente entender mesmo o nosso lugar. Também, durante o processo, a gente descobriu que era importante criar métodos para incentivar a discussão e participação, porque às vezes a gente estava lá falando sobre o projeto e sobre ideias e etc. e tal, e algumas pessoas estavam e no final a gente entendia que ninguém estava entendendo nada às vezes, ou seja, era muito importante voltar nesse processo. O projeto era sempre uma discussão
E a gente achava muito importante que o projeto fosse uma discussão entre eles e a gente, e não que fosse nenhuma imposição nossa para eles, nem que fosse uma tradução nossa de um desejo deles, porque nós, enquanto técnicos, a gente estava lá para mostrar e conversar e discutir qual é a melhor maneira de se chegar numa melhor organização ou numa melhor estratégia. E também a gente entendeu durante esse processo que esse método tinha que ser adaptável, porque diferentes comunidades tinham diferentes características. Então, algumas coisas eram mais fáceis, algumas dinâmicas eram mais fáceis com uma comunidade ou às vezes eram mais difíceis com outra. Então, a gente tinha que entender que esse método tinha que ser adaptável e orgânico. Só um exemplo um pouco de material gráfico que a gente mostrava. Ali é só mostrando fases do projeto, tentando mostrar que era primeiro uma discussão, depois um desenho preliminar, depois um mutirão de desenhos, e depois como que a gente ia orçar isso, e etc. Obrigada. Uma das coisas que a gente tentava trabalhar em projeto sempre, que eram nossas premissas, eram 4 escalas de intervenção. Coisas que a gente buscou deles, inclusive. Não foi, foram escalas que a gente entendeu já vindo dentro da organização deles. Desculpa, está meio fora de formatação, mas tudo bem. Vocês não estão entendendo nada mesmo? Alguns de vocês, eu sei. Mas a primeira escala de intervenção é o objeto, que seria o edifício mesmo. A gente precisaria ter uma reforma infraestrutural, ter a água, eletricidade, etc., tudo funcionando, e melhorar as áreas comuns. A outra era o indivíduo, que a gente está chamando as pessoas que moravam ali dentro. Era importante que dentro do projeto se incentivasse o desenvolvimento humano. Para isso, a gente procurou criar espaços que pudessem ajudar os moradores a melhorar suas vidas, que já era um pouco do desejo deles. Ter um espaço onde as crianças pudessem ficar durante o dia enquanto os pais trabalhavam, talvez uma mãe crecheira cuidando deles, cuidando das crianças e etc. e tal, que seria uma outra maneira de gerar renda para dentro do edifício. Incentivando a interação nos espaços comuns, sempre tentando criar espaços que onde as pessoas pudessem se encontrar, e não que fosse um edifício onde as pessoas ficassem trancadas nos seus apartamentos. E também a customização das unidades. A gente achava importante não ter um projeto tipo de apartamento, porque já existiam famílias morando ali, então cada família tinha que ter o seu projeto, mais ou menos. A cidade... desculpa. Ficou tudo assim, mas enfim, PowerPoint. O entorno, a gente achava que o projeto devia abrir o edifício para o entorno, que o edifício não devia... Assim como as pessoas não deviam estar fechadas dentro das suas unidades, o edifício não devia estar fechado em si, ou seja, ele teria que ter uma função social também no bairro onde ele estava inserido, ou seja, que seria legal que a gente tivesse ali dentro umas áreas comunitárias, algum espaço onde, por exemplo, dentro da ocupação tinha algumas pessoas que faziam teatro, então que ali dentro tivesse um espaço onde pudesse ter aula de teatro, que pudesse ser aberto para a comunidade, sempre sendo gerido por pessoas de dentro do prédio. Eu acho que eu vou acelerar um pouco. Enfim, e o mundo seria, enfim, tentar sempre valorizar ventilação e iluminação natural, para que se usasse menos energia, otimizar recursos naturais, etc. Eu vou correr mais um pouquinho, que eu acho que eu já estou me estendendo muito, né? Esse é o exemplo de um dos... Esse exemplo de um dos cartazes que a gente colava no prédio antes de cada assembleia. Esse cartaz já está aqui com as logos. Eu vou falar disso depois. São as logos do governo do estado e etc., porque a gente conseguiu fundos para levar esse projeto à frente. Mas já eu entro nisso. Eu só queria mostrar o exemplo de um cartaz que a gente colava nos corredores antes de ter a assembleia, porque era importante que as coisas fossem avisadas para que todo mundo ficasse sabendo, para que tivesse participação. Se a gente discutindo o projeto, isso é um pouco a questão do projeto. A gente fez uma reorganização dos edifícios. Aqui em rosinha seria a parte os usos que pudessem ser abertos para o público, para o bairro.
Aqui creche, ali dentro oficinas de geração de renda. Essa parte laranja, essa parte roxa seria um acesso semipúblico, onde poderiam ter uns usos que deveriam ter um pouco mais de controle, como criança. Aqui embaixo seria uma coisa que poderia ficar mais aberta para o público. Qualquer um poderia entrar, vir fazer um curso, etc. e tal. Aqui em cima, já no segundo andar do edifício, seriam algumas coisas que precisariam ter um pouco mais de controle, como a sala para as crianças, uma biblioteca, um escritório enfim, a sala da assembleia, onde teriam palestras, etc. e tal, a administração do prédio. E tudo que é laranja seria uma parte mais privada do prédio, seriam as unidades. Esse edifício tem uns 11 andares, então seria ali onde teria a parte mais privada. Aqui algumas fotos, a gente fazia uns 3Ds, só um pouco para explicar um pouco melhor o que a gente estava propondo, que também é enfim, material gráfico. Essa era uma ideia, essa era um pouco a maneira como a gente estava mostrando a questão da customização das unidades. A gente chegou à conclusão, vendo cada uma das unidades, que as soluções de cozinha se repetiam. Então, a gente meio que organizou em 3 opções de cozinha, uma que era com quase nenhuma intervenção, a porta do banheiro continuava onde já estava, fazia uma cozinha pequena. A segunda, a gente passava a porta do banheiro para dentro do apartamento, já tinha uma cozinha um pouco maior. E a terceira, mantinha a porta da cozinha, mas fazia na entrada uns armários, porque como as unidades eram pequenas, precisava de espaço para armazenar coisas, então esse seria um bom lugar, e já jogava a cozinha para dentro do apartamento. E aí cada um escolheria a sua. Essa é uma ideia que a gente teve também de uma fachada plug-in, que era um elemento que poderia ser acoplado na fachada para filtrar, seria um elemento de sombreamento para filtrar a luz do sol, que permitisse a ventilação, porque como a fachada frontal desse edifício era muito iluminada, acabava que as pessoas fechavam uma cortina pesada, um blackout, para não entrar tanto calor, e ligavam o ventilador dentro da unidade. Ou seja, era uma ideia que a gente estava tendo para ver se a gente conseguia melhorar essa questão. São uns 3Ds mostrando isso. A gente tinha a ideia também de tentar usar a empena lateral do edifício para tentar gerar renda para o edifício, porque tem uma questão também, esses projetos de habitação social. Imagina que são famílias que muitas vezes são sem teto, elas entram num edifício desses, às vezes elas conseguem o dinheiro, o fundo para fazer a obra, começam a morar lá de maneira formal, mas você tem que tentar garantir que essas pessoas consigam ficar lá, porque a partir do momento que as coisas se oficializam na vida dessas pessoas, elas começam a ter que pagar luz, já não pode mais ser gato, elas começam a ter que ter vários custos de manutenção do prédio, então o custo de vida delas, quando a coisa se oficializa, sobe. Então, essas eram ideias que a gente estava tendo de geração de renda, além de alguns dos espaços internos aqui que a gente já mostrou antes. Então, talvez usar as empenas como espaço de anúncio ou, enfim, espaço de intervenção artística. Aquilo lá é uma brincadeira, tá, gente? É uma parede de escalada. Aqui são algumas outras assessorias que a gente conheceu no meio do caminho, a Fundação Bento Rubião, Projeto Arquiteto de Família, o CEDAPES, o Clube da Reforma. Eu ia entrar mais nisso, mas a NAP, que fez o projeto da Manuel Congo, que é uma outra ocupação que está tendo obra agora. Em 2008, a gente conseguiu, com o projeto e com a articulação da CMP, entrar no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, onde a gente conseguiu fundos para a reforma do edifício. A gente achava que ia ser fácil naquela época, mas não foi. Foi um fundo criado pelo Ministério das Cidades, onde o ITERJ, o Instituto de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro, entrou como proponente do governo, e a Caixa Econômica era o financiador. Eu acho que eu não vou entrar também muito nisso. Assinamos o contrato com o pessoal das ocupações. Nesse momento, com o trabalho voluntário, a gente foi procurada por outras ocupações no Rio, que também pediram para a gente para fazer projetos, e a gente começou um trabalho com eles. Então, a gente conseguiu verba para projeto para essas outras comunidades. Nesse momento, a gente estava muito maravilhado com isso, a gente entendeu todas as possibilidades que
a transformação de edifícios ocupados no centro podiam abrir. A gente via ali uma maneira de atacar problemas, atacar dois problemas. Um seria revitalizar o centro que estava degradado e também atuar sobre o déficit habitacional. Pensar a habitação em seu momento mais amplo, fortalecer o projeto de arquitetura com a participação popular, ao invés do que se fazia sempre historicamente nesse país, que era construir as casinhas lá em Deus me livre, e que ninguém tinha nenhum tipo de decisão sobre o processo. Refletir sobre a cidade, falar sobre a cidade, tentar entrar na política urbana, contribuir para o direito da cidade na formação de cidadãos completos, com a participação, e tentar chegar antes, ou pelo menos junto com as tentativas de solução dadas pela população, porque a questão da ocupação é uma solução dada pela ocupação, pela população. Só algumas outras comunidades que a gente entrou em contato. Uma delas que a gente conseguiu dinheiro para o projeto foi a Zumbi dos Palmares, que tinha 133 famílias. Começamos o processo participativo, fizemos o projeto até um ponto e, infelizmente, esse edifício foi desocupado por pressão da prefeitura. Eu ia falar mais sobre isso, mas não, só algumas... Aqui algumas fotos da gente discutindo o projeto com eles. Almor, também uma outra, com 40 famílias, aqui no centro, perto da Praça da Cruz Vermelha, que estão lá ainda, mas o governo do estado está tentando negociar esse edifício com a UERJ, que é a dona do edifício, mas que não está tendo muito sucesso nessa negociação. E o Quilombo das Guerreiras, que era uma ocupação super ativa e super legal, ali na Francisco Bicalho, que foi desocupada, mas a comunidade continua junta e está indo para um projeto que a gente está fazendo na Gamboa, que é um edifício novo. E eu sei que eu já falei muito, mas eu queria só entrar rapidamente na questão que eu achava que era mais importante de discutir hoje, que é a questão da dificuldade de se trabalhar nesses projetos, nessa cidade. A primeira, antes de mais nada, é a ideia de que a habitação social tem que ser muito barata, sem nada além do necessário, e que o profissional que trabalha na área deve receber o mínimo pela sua produção. Acaba que, sempre que você mostra um projeto para o governo, sempre cai no maior problema, que é só temos metade dos recursos que vocês precisam para fazer isso. Mas se você construir uma casinha lá fora da cidade, sem nenhuma infraestrutura, você consegue fazer com 18 mil reais. Por que você não vai conseguir fazer aqui no Rio, aqui no centro? Por quê, né? Então, continua tendo essa questão de entender que não, habitação social, casa para pobre, tem que ser lá longe, lá onde ninguém quer ver, lá onde não precisa se gastar muito com isso. E as pessoas que estão tentando trabalhar com isso têm que acabar trabalhando um pouco na militância, porque você, com o recurso que você recebe para fazer esse tipo de projeto, ou você fica sempre no voluntarismo, ou você continua sempre militante. Você não tem como trabalhar... Você ainda, espero que essas coisas mudem, não tem como trabalhar exclusivamente com isso. É muito difícil. Uma vez que você consegue oficializar o projeto, seja conseguindo fundo para o projeto ou mesmo para a obra, você para em muitas dificuldades nas aprovações dos projetos, porque mesmo que o governo do estado ou a prefeitura esteja dando fundos para aquele projeto, ele meio que não se apropria dele. Então, a gente continua tendo que correr atrás de aprovações com os órgãos públicos, como, por exemplo, com as concessionárias, como Light, a Companhia de Energia ou de Água, etc. E tal. A gente tem que correr atrás disso como arquitetos independentes. O governo não se envolve muito nisso. E isso também, quando você fecha um contrato desses com o governo, você tem prazos a cumprir. E os prazos para você cumprir do governo estão muito longe do tempo em que essas concessionárias têm de aprovação desses projetos. Então, você apresenta o projeto hoje para a prefeitura,
E eles dizem ok, eles aprovam. Então, para isso, você tem que aprovar. Depois, para você conseguir a licença de obra, você tem que aprovar nas concessionárias, numa Light, numa SEDAI, numa SEG. E o prazo que eles demoram, o tempo que eles demoram para aprovar esses projetos e pedir pendências e todo esse processo é enorme. Por exemplo, demoram até 6 meses ou mais, se brincar, mas ao mesmo tempo você teria que já ter devolvido o segundo produto para o Estado ou a Prefeitura em 1, 2 meses. Então, as coisas não batem. Fica uma briga e uma cobrança de todos os lados é eterno. Existe muita falta de diálogo entre as instâncias de governo, aquilo que eu estava falando, por exemplo, se a prefeitura é proponente de um projeto, como que eu não tenho ajuda da prefeitura para a aprovação desse projeto na Light? Nesse meio tempo, com todos esses atrasos e todas essas questões, a comunidade acaba se desmobilizando um pouco em frente a esse processo, o que é super triste de ver, porque no final das contas você vê uma comunidade super coesa e trabalhando junto em processos decisórios e mutirão e etc. e tal. E quando a coisa se oficializa, uma coisa que a gente notou era que as pessoas meio que paravam um pouco, sabe? Para que eu vou consertar o encanamento que está dando um problema se daqui a um tempo a gente vai ter obra? E nisso, 6 meses esperando a aprovação de projeto na prefeitura. E, bom, algumas dificuldades no reconhecimento de lideranças internas, adequar o projeto de arquitetura a uma verba existente, porque esses projetos, como eles foram feitos anteriores a conseguir algum fundo, quando você consegue o fundo normalmente não é suficiente para aquilo que você já pensou. Então, você tem que voltar no começo do projeto e tentar adequar isso a esse fundo, o que é meio complicado, porque você não quer cortar coisas que você acha essenciais. Por exemplo, no projeto da Chiquinha Gonzaga, a gente tinha muitas áreas comuns de geração de renda, de melhoria da vida das pessoas e etc. e tal. E quando a gente apresentava esses projetos num governo do Estado ou numa prefeitura, eles falavam, poxa, mas vocês estão querendo aqui recurso para fazer apartamento ou estão querendo para salão de festa? Não, cara, é a sala da Assembleia, é a geração de renda. Você tem que explicar um processo de gentrificação para o povo da prefeitura. Enfim. Um problema muito complicado que a gente teve foi o de... Como é um processo muito recente, e toda essa coisa da adequação de edifícios, da requalificação de edifícios que não eram habitacionais para transformar em unidades habitacionais, você acaba que não tem muita normativa dentro dos planos, dentro dos planos de governo, dentro dos fundos e dos programas de governo para esse tipo de trabalho. Então, é difícil, porque normalmente os programas de governo são para, lembrando de novo, fazer casinhas lá fora da cidade. Então, quando você fala que você precisa quebrar um piso que está inadequado para poder colocar outro, você não tem muito como colocar isso dentro da normativa do governo para poder acessar o recurso. Isso vai ser difícil de explicar. Então, também era uma certa dificuldade. E essa era uma questão muito importante também. Como executar a obra? O que fazer com as pessoas que estão morando dentro do edifício durante a obra? Que é bem complicado. A gente está tendo agora uma obra que está acontecendo da ocupação Manuel Congo, que não foi a gente que fez o projeto, foi o pessoal da ANAP, lá na Cinelândia, que agora está acontecendo a obra e as famílias estão morando dentro do prédio junto com a obra. É uma questão... encarece a obra, demora um pouco mais, mas, por outro lado, o que você vai fazer com as famílias? Você vai tirá-las da moradia? E o que você vai fazer? Existe um aluguel social que o governo pode pagar para que as famílias fiquem morando ali enquanto a obra está sendo feita, mas ninguém tem muita confiança no governo, então as pessoas têm muito medo de sair da ocupação e, de repente, acontece alguma coisa durante a obra e a obra para e eles não conseguem voltar. Existe muita desconfiança, então a gente concorda que a questão é que é muito mais interessante as famílias continuarem dentro da obra enquanto ela acontece, apesar de saber muito bem quais são todas as dificuldades que isso significa dentro de um canteiro de obra.
e como tratar também as melhorias já feitas, porque às vezes em certas unidades a pessoa fez ali o bancadinho da cozinha dela, que ela trabalhou muito para ter, entendeu? E como você encaixar isso no processo, no trabalho, na obra. Enfim, é um processo grande que vai continuar, é um processo difícil, a gente espera que ele continue. Hoje em dia estão tendo menos ocupações no Rio, eu queria ver mais. E a gente continua trabalhando nisso. Na verdade, como a gente não consegue viver disso, temos o nosso escritório, onde trabalhamos com mais um milhão de outras coisas, que não só isso, mas ainda acreditamos que pode acontecer, sabemos de todas as dificuldades, mas a gente está esperando aí que a gente consiga ainda enfiar na cabeça dos nossos governantes que é positivo, interessante, bom para a cidade. E é isso, desculpa, falei demais.